Boa noite para quem já está entrando. Boa noite, pessoal da associação. Obrigada por ter vindo. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Vão me dando um parecer aí. Vou aguardar a Cacilda. Vou falando rapidinho. Hoje a nossa live é especial para os idosos. A Cacilda da Associação Vencer tem uma bagagem incrível. E ela vai falar um pouquinho dela, de todo esse trabalho. Estão me ouvindo bem? Me pontuem, por favor. Tô só aguardando a Cacilda entrar. Como você está? Oi, boa noite, Cacilda. Tô bem. E você? Graças a Deus, tudo em ordem. Muito obrigada pelo convite e Imagina, eu que agradeço. espero poder ajudar naquilo que a gente souber, tá? Com certeza. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Primeiro, quero agradecer, é uma honra muito grande de ter você aqui. De Imagina. verdade, eu pude aí presenciar um pouquinho da Associação Vencer, pude comparecer num módulo de Geronto que eu fiquei super encantada, me apaixonei cada vez mais e um prazer enorme ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada, querida. Eu quero me apresentar de uma forma muito modesta. Na verdade, o meu trabalho é de muitos anos, né? A gente já está há muitos anos na área. Eu comecei como uma professora de letras, português, francês. Depois encontrei a psicomotricidade junto ao meu filho, na verdade. Meu filho foi indicado há 42 anos atrás que estava com problemas psicomotores e eu conheci a palavra psicomotricidade. A partir de então eu entrei nesse universo maravilhoso e me apaixonei bastante, acabei largando o magistério e me dedicando à pedagogia, fiz pedagogia também. E aí eu, estudando psicomotricidade, eu entendi de que eu queria aplicá-la na piscina, na água. Então, Delícia. fui atrás de cursos que me formariam nessa área. Na ocasião, no Brasil, não havia nada. E eu acabei indo para fora para poder fazer minha formação em psicomotricidade aquática e tive a oportunidade de ter uma escola de natação durante 22 anos, onde nós aplicamos todo esse conhecimento de psicomotricidade aquática e trabalhei também com terapias psicomotoras na água. E aí, passado 22 anos, nós víamos, pelo fato de trabalhar muito com deficientes, nós víamos uma necessidade muito grande de uma entidade beneficente, porque o nosso público não tinha recurso financeiro. E não Tá, adiantava, enquanto empresa, nós não iríamos sobreviver. Então, achamos por bem transformar a escola numa associação beneficente. E foi o que a gente legal. fez. Foi uma iniciativa assim um pouco maluca a princípio e muito ousada, mas eu tive como parceria a Cássia, a Regiane, que me ajudaram bastante e continuam comigo até hoje. São duas filhas que eu tenho que Deus me deu. E são minhas sucessoras nesse desafio, nessa busca, né, de trabalhar com deficientes, de trabalhar com pessoas que tenham necessidades especiais. E há mais ou menos uns 20 anos, a gente começou a sentir no público dos idosos um público necessitado de outras intervenções. Então, quando eu comecei o estudo de gerontopsicomotricidade e comecei com o professor Vitor da Fonseca, foi na busca de outras estratégias que se pudesse fazer para um envelhecimento saudável. E Legal. nisso tivemos um encontro aqui no Brasil com ele. Ele veio especialmente para fazer um encontro de terceira idade, um encontro de gerontopsicomotricidade. E a partir dali nós montamos um programa dentro da associação que ficou muito... A cada dia mais ele era inchado de necessidades, mais idosos nos procuravam e a gente sentiu que dava para fazer um bom trabalho. Então, eu realmente comecei a me dedicar bastante a Geronto
E hoje eu sou muito grata a tudo que eu aprendi até então, a ponto de nós podermos agora ter uma capacidade técnica, pedagógica e científica para abrir um curso de gerontopsicomotricidade de pós-graduação. Por que isso? Porque eu acredito que todo profissional que deseja trabalhar com o idoso, ele precisa de um conhecimento a mais. O Tá. idoso não é uma criança, o idoso não se infantiliza. Ele, na verdade, ele tem um trato muito delicado da nossa parte, porque ele está numa sociedade onde ele é excluído, ele está numa sociedade onde ele não é escutado, ele está numa família onde ele é segregado, né? Muitas vezes ele não está nem no social da própria família. Então, é uma escuta muito alta e muito grande que nós temos que ter. É uma escuta para as perdas físicas, é uma escuta para as perdas emocionais, para as perdas psíquicas e para as perdas cognitivas, que são grandes. E o Sim, envelhecimento é um processo que todos nós vamos passar, inevitavelmente. Né? Nós com certeza. não conseguimos escapar dele, em hipótese, Exato. né? Então, isso foi uma maneira de que eu pudesse, com esse programa que nós implantamos e que a cada ano nós modificamos, nós estamos enxergando a cada dia mais o quanto se tem muito pouco no mercado de profissionais para trabalhar com idosos. Nós temos muito profissional para trabalhar com criança e muito bem qualificado, com muito carinho e amor e dedicação para isso. Nós temos profissionais para trabalhar com idosos, nós temos muitos profissionais para trabalhar com adulto. Agora, com o idoso, eu não sinto ainda uma quantidade ideal, tendo em vista a população idosa que vem aí. Então, É nós temos verdade. um muito grande de idosos, porque a qualidade de vida tem melhorado e nós estamos vivendo mais tempo, né? Exato, Então, é. de viver. Eu vi ontem mesmo numa reportagem, já tarde da noite, a respeito de um senhorzinho de 101 anos que saiu do Covid e tinha lá 4 gerações esperando a saída dele. Então, veja aonde nós estamos chegando. Nós Pois estamos é. chegando em algo que era inacreditável 100 anos. E É, para é. isso, muito importante que a gente saiba lidar, porque o envelhecimento ele se fragiliza com o passar dos anos. Então, a cada ano que passa, é um cuidado a mais que nós temos que ter, uma preocupação a mais que nós temos que ter para preservar a saúde desse idoso, né? Porque viver por viver, né, Lu? Qualquer um Todo mundo vive. vive. Exatamente. Até esse morador de rua que é super infeliz no tipo de vida que tem. Agora, viver com qualidade é para poucos, então nós precisamos promover isso. Viver com Sim. qualidade, né? Porque senão seria um trabalho vegetativo de ficar aqui, vamos embora, né? Para que ficar? A gente continua. Exato. Eu me, eu me lembro que quando eu participei dessa introdução do curso de Geronto, você falou que também as pessoas precisam acreditar nisso, que estão envelhecendo e aceitar que estão envelhecendo, né? Para É. continuar sendo um envelhecimento saudável, muito bem resolvido e todas as aptidões aí. Porque o processo do envelhecimento, ele é inerente à nossa vontade. Então, mesmo aquele idoso que não quer ficar velho, ele vai ficar. Então, por ele ser inerente, que tal a gente assumir? Né? Sim, Vamos assumir que estamos envelhecendo e vamos procurar envelhecer. Eu gosto muito de falar na palavra dignidade. Tem muitos idosos que não vivem dignidade, não têm é, dignidade na vida funcional dele, ele é dependente para tudo, ele não é dono de si, né? E eu acho que esse tipo de envelhecimento ele é doentio, ele não é saudável. Então, se nós exato. pudermos autonomia até o final da vida, é o mais importante para nós, né? Que a gente possa ter saúde, uma certa autonomia e viver com dignidade, para morrer com dignidade também, né? É isso aí, é isso aí. Deixa eu falar que estão falando para eu levantar a câmera aqui, eu acho que é isso. A sua tá bem, para mim tá perfeita. Mudou um pouquinho a sua cabeça. Tá Ah, agora cortando. melhorou?
Melhorou, melhorou. Então tá bom. Tá. Obrigada. É isso aí, Ká. Os idosos, realmente, a gente precisa acreditar que eles precisam de uma vida digna, um envelhecimento digno. E família, lares, ONGs, as pessoas que estão dispostas a cuidar deles, precisa sim se capacitarem. É o que você falou. Tem muito profissional aí para criança, para adolescente e para idoso. A gente vê que há uma falha. E a gente sabe que vai ter uma procura muito grande agora, né? Eu acho que esse Muito, mundo que a gente tá. muito. Agora, independente da necessidade desse. Eu não gosto de falar muito na palavra cuidador, mas esse profissional que cuida do idoso, esse profissional que atende o idoso, independente disso, nós estamos vendo que a nossa qualidade de vida está nos levando a, a modelos fantásticos. Então, você vê pessoas com mais de 60 anos extremamente ativas, né? Produtivas, trabalhando ainda no mercado de trabalho, quando não com É, 70 anos, né? Então, eu acho que isso são pessoas que sabem viver bem, que fazem uma prática de atividade física, que têm uma boa alimentação, que os seus processos cognitivos nunca para, então nunca para de ler, nunca para de estudar. Então, precisamos promover para o idoso bons hábitos de vida. Então, é se isso você aí. tem uma história pregressa boa, onde você teve uma vida que você plantou bem, você vai ter uma boa colheita. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho disso para que no envelhecimento a gente conduza de uma forma exemplar, como tem muitos casos por aí. Eu tenho Sim. 68 anos. Eu acho que eu estou colhendo o que eu plantei a minha vida toda. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, aliás, até demais. Sempre estudei, eu nunca parei de estudar e eu me sinto extremamente produtiva. Eu não me sinto necessitada de parar e pensar na vida. Não, pelo contrário. Para mim, novos projetos sempre são novos desafios. Eu quero sempre ser útil e eu acho isso muito importante. O idoso tem que ter utilidade, né? Eu costumo mencionar muito o padre Fábio de Mello. Na velhice, a utilidade tem um outro sentido, tem um sentido vital para a velhice, porque enquanto você é útil para alguém, você é lembrado por esse alguém. Quando você não é mais útil para nada, então nem para fazer uma comidinha, nem para fazer uma costurinha, nem para contar uma historinha, então para que você está aqui, né? E eu É, o padre Fábio de Mello tem um momento que ele relata que ele está muito preocupado com a idade. Quem vai pôr o padre Fábio de Mello no sol? Mas ele está mais preocupado ainda quem vai tirar ele do sol. Então, é é isso verdade aí. que a É, gente é esquecido dentro da família, e isso é muito importante. é Tá bom? verdade. Eu tive um pai muito ativo. Ele faleceu aos 82 anos. Ele era contador, não de histórias. E ele não parou de trabalhar. Ele, aos 80, 81, até onde ele pôde andar, porque ele sofreu um acidente, ele ia para Carapicuíba, ia para Atibaia visitar os clientes dele, e ai daquele que o proibisse. E eu tenho muito disso dele. Hoje eu tenho minha mãe, com 79, e Olha aqui que nessa e aqui nessa quarentena eu venho fazendo muito disso, né? Às vezes ela fala, ai, tem que lavar roupa. Vai lá, mãe, vamos lavar, né? Ela abre a máquina, põe o sabão, vamos pendurar essa roupa. Ai, mas meu braço dói. Então, peraí, vou te ajudar. Aí eu abaixo o varal, eu não levanto o braço. E a gente vai tentando, de alguma forma, fazer essa parte deles se sentirem ainda úteis na nossa vida, né? É extremamente importante, é isso mesmo. com certeza. Eu tenho uma sogra de 95 e Uau! ela mora sozinha, ela se cuida sozinha e ela não quer ajuda. Olha Então, só. um exemplo para mim, é um exemplo, ela é uma fênix, uma pessoa que foi cardíaca, uma pessoa que teve um câncer e que tem colonoscopia, que teve sérios problemas na família e na vida toda, e hoje é uma fortaleza para nós, é um exemplo muito grande. Grandioso, tenho certeza. Cá, eu tenho algumas perguntas que a gente conversou um pouquinho. Eu vou fazer para o pessoal que já está aí ouvindo a gente.
Então vamos lá. A primeira pergunta eu até achei meio inusitada, mas a gente trabalha bastante isso na psicomotricidade desde a infância. Qual é a importância do lúdico para o idoso? É, o lúdico para o idoso é tido como assistir TV, assistir novela, né? Isso daí basta para ele. Nós É. tivemos uma experiência muito, muito grande. O grupo nosso de idoso, nós, em determinado momento do programa, nós demos Legos para que eles nos ajudassem a montar alguma coisa, para promover a criatividade. E eu nunca vou esquecer a produção que foi realizada por eles e como eles se empolgaram com isso. E Olha, existem coisas que a gente acha que isso é coisa de criança, mas isso não é coisa de criança. Eu acho que não há coisa de criança. Há maneiras de brincar. E para o idoso, brincar faz parte um pouco dessa jovialidade, da disponibilidade corporal, da capacidade cognitiva. Você dá um quebra-cabeça para um idoso onde a capacidade cognitiva dele não corresponde ao que ele é capaz de fazer, é frustrante. Então ele vai desistir, aquilo não é uma brincadeira. Agora, se você, um jogo de baralho, um troca-palavras, uma brincadeira até corporal, nós temos uma entidade aqui no nosso bairro chamada FUNSAI. E lá eu tinha uma oficina de automassagem que eu acabei entregando para a Cássia da continuidade, ela transformou em oficina psicomotora, e eu me lembro que a gente fazia várias brincadeiras. E uma das brincadeiras, por incrível que pareça, a gente brincava de lencinho atrás. E nós punhamos os idosos nas cadeiras e nós tínhamos a missão de, atrás de cada cadeira, deixar uma mensagem ou fazer um gesto, alguma coisa assim. Você não faz ideia o quanto eles pediam para essa brincadeira ser repetida. Porque, assim, a parte vestibular é algo que a gente não enxerga, a gente não olha lá para trás. E eles se é. sentem estimulados a girar o ombro, a poder mexer, a poder se exercitar, a tentar descobrir. E a gente transforma, a gente acaba fazendo o que eu chamo de adaptação. Então, há Tá. determinados jogos que você faz adaptação com os idosos. E não necessariamente eu preciso sacrificar fisicamente ele. Esse que eu fazia de lencinho atrás era sentados na cadeira. E sentados na cadeira nós éramos capazes de caminhar. E tudo acabava em abraço, e tudo acabava com muito afeto, né? E coisas que façam ele se divertir. Uma coisa muito gostosa que eles gostam muito é da cantoterapia. Ai, Eles que não podem, delícia. eles podem não ser afinados, mas eles adoram cantar. E são assim, às vezes que a gente não identifica, mas que faz parte da cantoria do banheiro, da cantoria que ele gosta, aquelas que falam uma outra linguagem na língua mãe, na língua pátria dela, no italiano, no português, no espanhol. Nós temos uma senhora no nosso grupo de idosos que ela canta fado e Uau! canta muito bem. A Maria do Céu, ela canta muito bem. Então, veja, nós temos que descobrir o que diverte aquele idoso, né? O que Tá. é gostoso. É muito triste, por exemplo, nós visitamos, às vezes, nas nossas campanhas sociais, nós escolhemos abrigos de idosos, né? Entidades que abrigam idosos. E teve uma ocasião que nós fomos visitar e a gente encontrou uma idosa com uma boneca. E aquilo doeu tanto o coração, porque ela estava brincando de boneca, de trocar a boneca, de pentear a Nossa. boneca. E ela estava bem fragilizada, já com Alzheimer bem avançado. Mas era a forma que ela se sentia feliz. Então, para mim, para chegar lá e me propor a fazer aquilo, era um pouco doído, porque eu tinha todo o significado que a boneca podia ter, né? Mas Sim. para Aham. era um momento de prazer dela, foi como ela se sentiu feliz. E ela sorria, e ela dava banhinho na boneca, e foi assim que nós alegramos. O projeto chamava Um Dia de Alegria. E nós Ah. levamos esse dia de alegria nesse asilo, e foi muito lindo. Cada um dentro da sua própria realidade, a gente proporcionou momentos em que ele se sentia
feliz, confortável, alegre, e isso era saudável para ele em todos os sentidos. Então, o lúdico, o brincar, ele é terapêutico, muito terapêutico. E é Muito. fundamental. E é assim, sem compromisso, sabe? O brincar sem nenhum compromisso de dar certo, de dar errado, simplesmente por rir, né? Uma piada. Tem muita coisa, tem trava-línguas, tem várias maneiras de se propor momentos lúdicos, momentos felizes para eles. Então, É bem, eu chamaria a brincadeira para o idoso como momentos lúdicos. tá. É bem, bem acolhedor, hein? Deu vontade de estar ali agora. Gostei Muito muito. Eu tive a oportunidade, né, no curso de conhecer um pouquinho deles da FUNSAI. Nossa, você viu. Então, como eles. E você viu o nível de idade, todos muito idosos. E elas tinham toda aquela jovialidade, aquela graça, né? nossa, uma gracinha. Isso. Isso é um Desculpa, eu exemplo. te cortei. Não, isso é um exemplo de vida para nós, né? Sim, Naquele grupo exato. que você presenciou, haviam pessoas que estão em tratamento de câncer e estavam lá dançando. Firme e fortes, maravilhosos. Muito, pessoal, foi extraordinário para mim. Eu chorei, me emocionei, a Cacilda viu, porque me remotou a minha avó, ao meu pai, a minha mãe hoje. E elas dançando, todas maquiadas, depois se trocaram, outra dança, outra roupa. Produzi, produzi. To- Produção total, e os adereços, e a explicação, né? Elas introduziram, ó, agora a dança é espanhola, é isso. Não, eu chorava de ponta a ponta. Foi muito emocionante para mim. Eu costumo dizer que cada idoso é um livro que a gente lê. É isso mesmo. Nossa, passou Ele, um filme. ele tem muita história para contar para nós, a gente aprende muito e a gente começa a ver que a gente é tão pequenininho, sabe? Que eles são tão grandiosos, que eles passaram por desafios tão maiores e a gente reclama por poucas coisas. Então, tem muito idoso dando exemplo por aí, mas tem precisando de muita ajuda alguns idosos que não É, conseguem enxergar a luz no fim do túnel, são muito depressivos, vivem numa neurose total, vivem numa ansiedade sem tamanho. Então, são esses que precisam da nossa intervenção. eu tenho uma figurinha aqui dentro de casa, mais ou menos por aí, mas de todo custo eu tento todos os dias. Por exemplo, eu tô aqui com o meu dedo cortado, eu cortei mesmo o dedo, quase precisei parar no hospital. E aí eu brinquei, ai que saudade, graças a Deus eu tenho 5 dedos, tá vendo, mãe? Graças a Deus a gente tem as nossas mãos para cozinhar, para fazer o café. Então, mãe, agora vai fazer um cafezinho para mim, vai? A gente E, tem, a gente vai tentando o tempo todo aqui. Vamos lá. Isso aqui tem, nossa, milhares. Quais sugestões de atividades podemos melhorar no caminhar dos idosos? bom, Lu, o caminhar do idoso, ele vai perdendo aquilo que nós estudamos na própria psicomotricidade. Primeira coisa que perde é o tônus. Então, inevitavelmente, a partir dos 30 e pouco, a gente já vai perdendo massa muscular. E você perdendo tônus, você perde o equilíbrio. E com isso, as quedas é o maior perigo no envelhecimento, né? Então, as quedas normalmente são bem trágicas, não pelo fato de se quebrar um osso, mas as quedas nos promovem a uma vida que pode finalizar numa pneumonia e numa morte. Então, o que eu recomendo no caminhar é que a gente possa educar o idoso a ter algumas prioridades. Em primeiro lugar, não tenha tapetes em casa, porque os tapetes são motivos de tropeçar. Caminhe. Eu não posso, por exemplo, agora nessa pandemia, nós estamos tendo uma dificuldade de sair, porque somos impedidos disso, ou até porque o próprio local é risco. Dá para caminhar em casa, dá para você fazer grandes caminhadas dentro de casa. Libere o espaço e caminha. E caminha, você não precisa correr,
Então, o idoso que corre é aquele que já está preparado para isso. Mas o caminhar precisa ter alguns cuidados. Então, em primeiro lugar, tira tudo do meio do teu ambiente que pode te promover tropeçar. Tá. Utilize de calçados que sejam confortáveis. Podem ser calçados fechados ou abertos, mas não calçados que possam fazer uma promoção de uma Uma má postura queda. do pé no chão, ou um calçado escorregadio, e isso é muito importante ele cuidar. Às vezes, por uma questão até de economia ou até de miséria, os idosos acabam tendo aqueles chinelinhos que derrapam, e isso é muito perigoso. Outra coisa que eu considero bastante interessante prevenir é o olhar do idoso. Normalmente você percebe que todos olham para o chão, como no intuito Sim, de estar procurando um buraco e tem algum impeditivo lá. Se ele tiver atenção e cuidado, ele pode ter um olhar no horizonte. O que ele precisa é ter firmeza no pisar. E essa tá. firmeza no pisar vai depender muito também de que ele faça exercícios em casa, exercícios de alongamento, exercícios que possam mobilizar um pouquinho mais esse próprio tônus perdido. Recuperar, a gente acaba não recuperando, mas você estabiliza, você vai perdendo em menos rapidez. É como o Vitor fala, que a retrogênese acontece numa rapidez que nós podemos controlar. Então, Isso. que isso acelera. E se você souber lidar, isso não é acelerado, isso acaba sendo prorrogado. Então, o tipo de alimentação, o tipo de calçado, o tipo de vestimenta que ele tem, o local que ele escolhe para andar. Então, veja, eu sei que as nossas calçadas não são boas, então procura um local mais adequado para isso. E se Sim, precisa for, use-se a bengala, por que não? Quem exatamente. usa bengala. O Vitor tem um slide muito legal que ele fala, que ele mostra assim, que a gente começa de 6, passa para 4, depois para 2, depois volta para 3 e depois volta para 4. Porque 6 é a bengala e ela existe para isso. Eu costumo muito, quando converso com idoso, quando atendo idoso, dar 2 confortos para ele. Graças a Deus que tem remédio. Não reclama de tomar tanto remédio. Agradece que tem a indústria farmacêutica que está trabalhando por você. Coisas que no seu organismo acabou e que o remédio vai colaborar agora. E agradeça Exato. todos os aparatos que você tem. A bengala não é um equipamento que te transtorna, não. Ele é um acessório, você precisa ter ele do lado. Nos momentos de insegurança, você precisa usar. Então, não reclame dela. Porque tem idoso que briga, né, com a bengala, briga com o remédio, briga com todo mundo, briga porque tem a síndrome. Ele é um eterno revoltado. E É ele não vê, verdade. ele não vê saída no fim do túnel. Então, não. Olha, é assim, não dá para voltar para trás. Então, vamos melhorar, Exato. gente. O futuro pode ser um pouquinho melhor. Agora, se agora você já curte isso com essa desgraça toda, vai ser o futuro. Então, É. existe uma coisa que é muito difícil de trabalhar, e eu me reconheço assim, ainda um aprendiz, é a tolerância. Há muitas personalidades que não são tolerantes. São aquelas personalidades fortes que foram a vida toda. A vida toda foram intolerantes. Com o idoso, parece que todos os nossos defeitos se aprimoram e todas as desaparecem. Então, a gente precisa trabalhar um pouco a tolerância, a resiliência. Nós não vamos conseguir mudar. Então, se a gente não vai conseguir mudar, não vamos piorar. E aí Exato. vai criando mecanismos para entender que é possível ser feliz, meu Deus. É Sim. necessário. Então, o que eu recomendaria do caminhar? Em primeiro lugar, um trabalho físico para que se estabeleça esse tônus, cuidado no ambiente que você caminha, tirar tapetes do meio do seu caminho, tirar móveis do meio do caminho, caminhar por locais que você tenha uma segurança maior para a própria caminhada. Não corra se não é necessário. Aliás, para mim, não é nunca necessário correr, a menos que você seja um corredor praticante disso. Sim.
Utilize bons calçados, tenha roupas confortáveis. Uma coisa muito importante no caminhar, e que idosa adora, é caminhar conversando com a outra. Ai, meu Deus. Porque aí ela não pensa na respiração. Não, é caminhar respirando. Que tal caminhar observando o ambiente, vendo se tem um passarinho, ouvindo se o passarinho está cantando, que cor que é aquela casa, mudar o percurso, fugir da rotina, enxergar coisas boas desse caminho. Tem dois idosos. O idoso que vai caminhando na mesma rua com outro idoso. Este idoso chega no final da sua caminhada, não porque está cheio de buraco, porque tinha cocô de cachorro, porque lá estava cheirando mal, tal. O outro idoso, nossa, você viu que bonito aquele portão dourado? Você viu o passarinho? Você viu que cachorrinho bonito que tinha naquela casa? Então, eu acho que nós temos que conduzir esse idoso daqui para lá. É isso aí. É fundamental. A caminhada é a mesma. Você que enfeita a caminhada. Exatamente, é isso mesmo. Tem que aproveitar cada momento, cada segundo e levar para a vida. É só superação, só É isso. melhor. Por enquanto, só elogios, nenhuma pergunta a mais. Tem gente te agradecendo. A Natália da Belas Jean, parece que foi sua aluna na FMU. Tá mandando um beijão. Lindas Ana, demais. Ana Mello acabou de entrar, tá falando um oi pra gente. A Natália ainda falou que você está no formal, que você está linda e continua inteligente. É muito querida. E a Ana Mello deu um show na live dela hoje. Aliás, a Ana Mello sempre dá show, né? Eu vi, Sempre dá show. ela Ela tá me é devendo. A Ana Mello é aquela idosa do futuro, porque hoje ela é uma jovem, extremamente criativa. É isso Essa aí. a Ana não vai envelhecer nunca. Eu não sei de onde vem tanta ideia, tanta ideia. Hoje mesmo na live falar, você é um baú. Não é um baú, é maior que um baú. Eu não sei. Ela tem a caixa de Pandora. Ela sempre é diferente lá. A caixa de Pandora, só que com coisas boas, né? Eu tô buscando ela pra fazer uma live comigo, mas ela tá perdoada, ela tá cheia de trabalho pra fazer, ela me comunicou. A Cássia tá te mandando um beijão, falou da Dona Teresa, que é um exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falaram de ludoterapia para idoso. Existe agora, dentro dos asilos, um ambiente que eles não chamam de brinquedoteca, eles chamam de ludoteca, que é um local onde se promove brincadeiras no conjunto dos idosos. Inclusive, tem alguns vídeos até na internet a respeito. Idosos jogando ping-pong com bexiga, idosos jogando bimbolim, idosos jogando baralho. É chamada ludoteca dentro daquele ambiente que o idoso convive, né? Tá. Mas aqui dentro de casa nós temos ambiente suficiente para poder promover uma brincadeira. Na sala de jantar é possível a gente fazer trilhões de brincadeiras com o idoso. E Com certeza. essa caminhada que eu disse para fazer dentro de casa, nossa, pode ser cronometrada, pode ver quantos quilômetros a gente fez, pode contar os passos. Hoje eu fiz X, amanhã eu vou fazer Y. É possível se fazer dentro de casa, com certeza. Falando da mesa do jantar e tal, hoje mesmo a Ana na live dela falou de um colega dela que brincou com o filho na mesa de jantar. Eles jogavam jockey pole para ver quem acertava e nesse momento de acertar eles andavam casinhas que ele limitou dentro da mesa de jantar. Olha que, né? Tô em casa, uma Claro. mesa, tampinha de garrafa para ser o peão e um jogo super divertido aí que também dá para fazer com idoso, com certeza. E uma coisa muito importante é que jogos de tabuleiro promovem exercícios cognitivos para os idosos. E isso é uma estimulação cognitiva muito importante. E ele precisa das funções executivas e das funções cognitivas estimuladas para ter um envelhecimento mais tardio. Exatamente. Por enquanto é isso. Só elogio, mandar um beijo. Eu tenho um amigo muito especial que ele gosta dessa parte de geronto. Ele tá falando que tá sendo músicas para o ouvido dele.
Aproveitando para falar dessa questão cognitiva, dessa ativação, vamos dizer assim, da memória, a próxima fala assim sobre atividade de vida diária. E aí eu vi um jogo, eu acho que até repostei esse de uma colega lá de Portugal que trabalha só com idosos. É como se fosse o Lince e ela pede para sua paciente, né, no caso, procurar objetos da vida diária. Então, escova de dente, uma panela, um bule. E a próxima pergunta é essa: é possível um tratamento psicomotor ou terapêutico trazer essas atividades de vida diária para o idoso novamente? Sim, é possível e é necessário, né? Porque tem idoso realmente que está bastante comprometido e que precisa dessa ajudinha, porque às vezes o Alzheimer inicia e ele acaba perdendo a memória na memória mais breve. E isso é muito importante. Então, o que eu posso te dar é um grande exemplo que eu tive de uma senhora que, lamentavelmente, há um mês atrás, nós a perdemos. Ela veio dar uma aula para nós, numa das aulas de gerontopsicomotricidade, sobre a leitura da borra do café. Era uma senhora de descendência árabe, ela chamava Arshaluz, infelizmente ela partiu, e eu aprendi com ela como a vida diária pode ser estimulada de maneira muito produtiva. Ela tinha na casa dela, em todos os locais, por exemplo, no espelho do banheiro, ela tinha um papelzinho grudadinho, o que ela tinha que fazer lá no banheiro diariamente. Na cozinha, ela tinha tudo em ordem, as tarefinhas que ela precisava para fazer o determinado almoço. Ela tinha uma espécie de um altarzinho, aonde ela colocava símbolozinhos que eram as rotinas que ela utilizava no trabalho dela. Enfim, ela me mostrou o quanto não é vergonhoso a gente deixar bilhete. Com certeza. O quanto é interessante os post-fix que a gente possa colocar. E eu acho que na vida diária nossa, muitas vezes você acaba esquecendo de apagar a luz, você esquece o fogão ligado, né? Queima a Eu ia panela, falar. esqueceu de pôr sal. Então, veja, as colinhas, elas não são malévolas, elas são benévolas, principalmente no envelhecimento. Eu ter aquilo anotado e repetidamente feito vira uma rotina incorporada. Sim, Então, muitos acham isso meio deprimente. Nossa, por que eu preciso disso? Vou te dizer, antes ele anotar e ele fazer, do que ele não fazer e se prejudicar. O com caso do... certeza. Então, se torna muito perigoso. Então, para a psicomotricidade, a gente tem como norma de que todas as nossas condutas repetidamente feitas, elas são incorporadas e principalmente vividas pelo corpo. Então, tudo que passa por mim, eu assimilo. Então, muito mais do que me contarem, me avisarem, me lembrarem. Então, se a pessoa tiver uma proposta de criar a sua própria rotina, a sua maneira de melhor trabalhar, a sua maneira de melhor lembrar, nós temos que acompanhá-lo. Porque as inteligências, elas são diferentes. Tem Tá. pessoas que aprendem melhor ouvindo, outras aprendem melhor escrevendo, outras aprendem melhor olhando. Então, nós temos inteligências do Gardner totalmente diferenciadas. E essas inteligências nos levam a vida fora, até o envelhecimento. Então, nós Exato. precisamos primeiro conhecer qual é a maneira mais fácil que esse idoso fixa aquela conduta, fixa aquela rotina. É pela repetição? É pela lembrança escrita? É pela lembrança oral? Isso é muito importante. Então, Demais. esses exercícios que a gente faz de maneira repetida e planejada e organizada só melhoram a nossa rotina. Com E certeza. melhoram a qualidade de vida desse idoso, principalmente o idoso que fica sozinho em casa. Principalmente, Exato. olha, o Maurício está aqui, o meu querido Maurício. Exercícios cerebrais aliado à rotina planejada e organizada. Trabalham em harmonia. Maurício, um beijo Perfeito. para você, um beijo para a Lu.
Perfeito. Você já me deu bastante dica até do que eu posso fazer aqui em casa, porque eu já estou presenciando. Preciso descongelar essa comida. Quanto tempo mesmo? Todos os dias. O quanto tempo mesmo? Então, eu vou pôr a plaquinha lá em cima do micro-ondas. 2 minutos, potência. Vamos Com, treinar, né? com certeza. E às vezes você deixa um bilhetinho lá, põe uma carinha de sorriso, põe um beijinho, porque ela vai estar sozinha em determinado momento e com certeza ela vai sentir acarinhada, né? Isso é criação O de vida, afeto. é o afeto. Exatamente. Bom, vou aproveitar a deixa do Alzheimer aí. Um amigo meu também perguntou, foi uma das perguntas que fizeram pra gente quando eu postei. Quando o idoso já chega em estágio avançado de Alzheimer, ainda há tempo de buscar essa terapia psicomotora? Ou começar, como perguntou meu amigo, como que ele começa, né, essa intervenção, já que o Alzheimer está bem avançado? Lu, eu tenho algo que eu te falei bem no início da live: dignidade. Existem níveis de Alzheimer em que a gente sofre com a falta de dignidade de vida desse Alzheimer. Esse Alzheimer invadiu essa cabecinha e ele já não se reconhece. Então, um trabalho psicomotor, ele visa retardar e não curar. Tá, Então, todos sabem que o Alzheimer é evolutivo, né? E que ele vai por um fim cruel. O que nós temos de experiência, e eu vou te falar das experiências vividas, é que sempre é possível um trabalho psicomotor, desde que você saiba exatamente em que estágio que ele se encontra, né? Então, nós temos lá, acho que 3 ou 4 níveis diferentes de Alzheimer. E por uma mesma atividade, eu preciso ter condutas diferentes com tá. cada um. Tem uns que uma breve lembrança, um breve toque, uma palavra ou um escrito já o faz estimular. Tem outros que não, que é a base de muita repetição, de ajuda constante. Então, nós temos que estar muito preparados, por isso até, quando eu comentei para você do curso, de pós em gerontopsicomotricidade, porque assim, aquele cuidador, aquele que está cuidando do Alzheimer, ele tem que conhecer todas as demências, todos os Exato. comprometimentos de demências. Tem muitas demências que são demências frontais, que não são Alzheimer. Então, para cada tipo de demência, nós temos condutas diferenciadas de agir. E nós temos protocolos diferentes de agir. Então, veja, para trabalhar com Alzheimer, precisa conhecer os níveis que eles se encontram. E eu acredito que sempre é possível trabalhos psicomotores. Agora, se o Alzheimer já está num nível onde a relação vamos dizer assim, de compreensão da fala do outro já está muito abalado, eu não consigo enxergar aonde a psicomotricidade pode colaborar. Tá. E não só a psicomotricidade, né? Como qualquer outro nível de terapia. Porque Sim. é uma doença indigna, é uma doença que te leva à tua falta de identidade. Então, isso é muito trágico. Então, esse seu amigo, tomara Deus que ele não tenha um Alzheimer tão avançado nas mãos, porque esse tão avançado realmente não há mais nada, não tem como se recuperar mais nada, e não tem como retardar mais nada. Agora, todos que têm percorrido nossos programas estão todos num nível de um bom desempenho. Ah, Tá. ele vai deixar de ter Alzheimer? Não, ele não vai deixar. Mas ele vai ter uma vida diária um pouquinho melhor. Porque ele vai lembrar daquela brincadeira que nós fizemos, ele vai lembrar daquele chavão, daquele ditado que nós recomendamos, ele vai lembrar daquele toque que nós mencionamos, ele vai lembrar daquela musiquinha que nós criamos. Então, isso já vai facilitar um pouquinho. Mas É. realmente eu acho que nós temos alguns maus no nosso século. O primeiro mal, eu acho que é a falta de generosidade. O segundo mal é o comércio no mercado farmacêutico. Eu não acredito ainda que o câncer não tem cura. Não é E o, possível, né? e o terceiro mal é o Alzheimer.
lamentavelmente. É muito indigno. É demais. Eu presenciei isso com a minha avó. Ela foi diagnosticada. Ela faleceu com 92, já tem 8 anos. Mas foi do dia pra noite. Eu olhava pra ela e falei, cadê a minha avó? Quando ela olhava pra mim e perguntava, cadê a Luciana? Chegou um momento que eu falei, ela tá brincando com a Michelle, que é uma amiga, a minha melhor amiga. E ela, então tá bom, se ela tá brincando com a Michelle, tá tudo bem. E eu ao lado dela. Aquilo me angustiava. Eu falei, gente, que dor, que acontece, né? E aí Me começaram os estudos. me emociona só de ouvir, porque eu já vivi isso muito de perto e é muito triste. Muito, Muito. muito, tá? Mas que Deus ajude a descobrirem alguma forma de evitarmos isso. É. Quem sabe aí com toda a nossa prática, não só a psicomotricidade, mas essas terapias se envolvendo cada vez mais com idosos, conseguem retardar, como você disse, né, um pouco mais esse Alzheimer, porque antes dele vem lá a demência, eu esqueci o nome, fugiu agora. Oi, desculpa. Todos os tipos de demências frontais. E vai só atropelando uma outra, e quando você vê, pum, cama, sonda, fralda, eu falei, nossa, é muito triste, né? Vamos passar. Tem uma pergunta do Correia, tá na nossa live. Ele fez assim, que nesse período de Covid, nós da família estamos trabalhando com bingo online com a avó dele. Ela se, Ótimo! ela se arruma toda para esse momento e isto mostra que não é apenas um jogo, e sim um contexto. Nossa, é um compromisso! Perfeita. Parabéns para você! Que bela ideia! Que coisa mais bonita! Ótima ideia. Tem a Elizabeth. Queria que o meu neto fosse como ele. Olha só, já dá o puxão de orelha aí. A Elizabeth fez assim: como trabalhar no idoso que tem dificuldade de imagem barra expressão corporal nas atividades corporais? Eu resgato isso da infância? Não. Ele não viveu esse corpo, né? Ele só esteve nele, mas ele não o viveu. Então, veja, isso é uma desestrutura que não foi trabalhada no decurso da vida, chegou agora, e não é agora que a imagem corporal vai modificar e vai se estruturar. Nós só vamos piorando, a gente não vai melhorando. Eu gosto muito da Maria Alice, porque ela fala assim, a gente perde tanta coisa, né, quando envelhece, então você perde memória, perde isso, mas a gente ganha muita coisa também. Sabe o que a gente ganha, Lu? O quê? Artrite, artrose. A Maria Alice é piada, mas ela diz exatamente isso. E é verdade. Esse idoso que não tem estruturação corporal, que perdeu a sua imagem, que perdeu todo esse contexto de consciência corporal, não é nesta idade que ele vai readquirir. A gente pode ajudar, mas ele não vai vencer. Ele vai continuar nessa desestruturação, e essa desestruturação talvez tenha vindo de tantos anos de maltrato dessa moradia dele. Sim. Então, Eu- bem complicado. Isso faz parte já de uma desestruturação da retrogênese psicomotora. sim, sim. Até a gente percebe isso. Vamos falar das crianças, que é o que está mais próximo de mim. Aquela desorganização toda com material escolar, por exemplo, você vê que é corporal. E se isso não for trabalhado ali na infância, vai gerar esse idoso, Vai evoluir. É com uma pessoa certeza. que a vida toda foi espaçosa, desengonçada, não se adaptou a nenhum tipo de espaço, de ambiente, e desorganizada na vida diária, desorganizada nos armários. Então, foi algo que, infelizmente, a base da tríade psicomotora, a base, não foi construída. Falhou. O Correia agradeceu, ele falou que foi seu aluno de BSB. Bom, eu amei a palestra, amei. O pessoal de Sorocaba tá mandando um beijo.
A Elizabeth agradeceu também. Deixa eu ver. Ah, você já falou um pouquinho, mas eu vou fazer a pergunta da seguidora. Ela perguntou a partir de qual idade o idoso pode começar a buscar essas atividades psicomotoras, Ah, não, ele não precisa ficar idoso para buscar. Ele pode não ser é? muito. Não. Nesse local que você conheceu um pouco do grupo nosso lá da FUNSAI, ele é proibido para menores de 60. Então, só é permitido a entrada acima de 60. Mas a Organização Mundial da Saúde mudou esse contexto do idoso. Que idade você passa a ser idoso? Se nós falarmos um pouquinho, bem próximo do dia de hoje, idoso hoje está passando dos 80. Porque eu Verdade. estou vendo pessoas de 70 e pouco trabalhando muito ainda. Então, não procure atividade psicomotora só quando envelhecer, mas promova um trabalho próximo desse trabalho corporal, valorize o teu corpo. Eu brinco que corpo é onde a gente mora. E a tua casa tem que estar bem cuidada, tem que estar limpinha, tem que estar perfumada, tem que estar decorada, tem que ter um ar de frescor. Isso é tudo muito importante. Então, a psicomotricidade, para mim, ela não é uma ciência só, ela é uma filosofia de vida. Então, você, entendendo os valores que a psicomotricidade retrata, é através do corpo que eu estou aqui no mundo, você começa a atividade com ela a qualquer tempo. Ai, Agora, que delícia. idoso para nós, não temos. Nós temos idosos lá de 50. Aliás, eu tenho uns idosos já com 40, com uma cabeça de idoso terrível. E com 80, que tem uns 15. Ah, meu Deus! Tudo desse idoso. Eu tenho jovem, velho pra caramba, com Olha só! um discurso pessimista horroroso, sabe? Que tudo é ruim, que o mundo está caindo a cabeça dele. E tem idoso que está assim de bem com a vida. Hoje eu vi um senhor falar e achei muito lindo. Na verdade, eu cheguei até a me emocionar com ele. Ele falou: Olha, só o fato que eu acordei hoje, estou falando com você, tá ótimo. Olha Valeu. que delícia. Então, meu Deus do céu, sabe quando alguém que não está pensando no futuro e nem está lamentando o que aconteceu? Eu estou vivendo aqui e agora. Então, eu não tenho uma idade própria para a gente se envolver em exercícios psicomotores. É assumir esse corpo como a sua morada e cuidar dele. Exato. Nossa, assumir esse corpo como sua morada. Perfeito. Perfeito. As pessoas precisam, os jovens, os adolescentes precisam se conscientizar disso. Principalmente os jovens, né, Lu, que acabam com esse corpo, com tudo, com droga, com noitadas, com isso, com aquilo. Ele vai colher isso mais tarde. Ele não É, vai colher agora, tá? Isso vai vir mais tarde. exatamente. Bom, para encerrar, a gente tem 10 minutinhos e eu vou fazer a última pergunta que eu achei super fofinha e interessante. A importância do desenho livre para o idoso. Qual é essa importância? Bom, Lu, o desenho é um lado da psicologia muito interessante, que, na verdade, eu entrei nesse trabalho há uns 10 anos ou 12 atrás. Nós tínhamos um programa onde não existia atividade de desenho, existia várias atividades de pintura, existia de lúdicas com Lego, com brinquedos, etc e tal, com jogos. E aí a gente resolveu entrar com o desenho do Tá. idoso. Inclusive, a Nancy Rabelo tem um livro muito interessante sobre o desenho do idoso. O idoso, em primeiro lugar, ele tem eu não digo que ele tem uma aversão, mas ele tem uma certa dificuldade de querer aceitar fazer desenho. Porque ele Tá. fala que ele não cansa, que ele não tem um desenho bonito e que as pessoas vão julgar o desenho dele e tal. A proposta de desenho para o idoso, ela tem que vir como um trabalho meio terapêutico mesmo. Ó, faz o que você quiser. Se você quiser escrever no desenho, você pode escrever. Mas retrata nesse papel o que você pensa de você, ou o que você pensa
jarra de flores, e faz ele pôr no papel, de uma forma não escrita, não em palavras, algum sentimento. No meu livro, eu tenho uma página, aliás, o livro inteiro, ele é ilustrado, esse livro de idosos, ele foi ilustrado com a atividade que nós fazíamos, de desenho do idoso. E cada atividade tinha um tema. Então, nós escolhíamos um tema, e esse tema eles tinham que retratar no desenho. E verdadeiras obras de arte, porque o que a gente acabou vendo em cada desenho era a história que a gente conhecia dele de vida. Muito interessante. Então, Demais. o desenho é uma expressão muito grande da alma desse idoso. Tô tentando procurar o meu aqui para mostrar. Sem problemas, pode procurar. Ele traz no desenho muito do que está lá dentro dele, muito das emoções dele, muito de algo que ele não fala e que ele não verbaliza, que ele não consegue verbalizar. Isso é extremamente importante, acho que até para criança, né, Cacilda? Eles também têm essa dificuldade e na hora que eles colocam o desenho no papel, você vê, gente, o que ele quer dizer com isso? O idoso, a minha mãe adora pintar. Ela era artista plástica, então ela tem até quadros aqui dela, acho que dá para mostrar um aqui, ó. Esse aqui foi ela que fez. E ela adora até hoje. E eu falo para ela, coloca isso em prática, mãe. É extremamente importante para você, pro mental, para tudo, né? Eu acho que meu livro, eu acho que não tá aqui. Tá todo o material tá aqui, menos o livro. Ah, que pena. Não tem problema. Mas eu queria colocar para você uma coisa importante. A gente não importante como psicomotricista. Nós não vemos no desenho do idoso, nós não devemos ver no desenho do idoso nenhum lado analítico. Você não pede o desenho para analisar. Você pede o desenho para ele se expressar. É diferente. Então, o que ele vai colocar lá e o que você vai ler daquilo, você vai ler. O que é importante é como ele consegue retratar no desenho a sua família, o seu estado de espírito, a sua presença, as suas mazelas, as suas virtudes. Ele põe tudo no desenho. O traço do desenho, a pressão do desenho, a cor do desenho, tudo. O traçado do desenho. Tudo isso é importante. Só que nós não temos um olhar psicológico para ele. Nós não precisamos analisar. A gente só dá a oportunidade dele criar e dele se expressar. É um canal de expressão. Eu acho o desenho um maravilhoso. E eles adoram. A partir do momento... Eu já fiz exposição de desenhos de idosos, eu já fiz exposição de desenhos de criança, eu já tive concursos disso. Eu acho que tudo isso é arte, tudo isso é muito importante e é muito valoroso. A Cássia colocou o nome do livro aqui, mas depois eu faço um post especial para vocês, gente, é maravilhoso o livro. Ká, quero te agradecer profundamente, muito. Pessoal que tá aí, semana que vem ela volta para falar da psicomotricidade aquática, que é a pupila dos olhos dela. Obrigada. Obrigada. Fica com Deus, tá? E muito obrigada Você a todos também. que... Tá, tchau. Boa noite, Ká. Obrigada.